E aí, galerinha? Beleza? Bom, primeiramente deixa eu me apresentar. Meu nome é Geraldo Meu nome é Weber. e nós somos alunos do sexto período do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Campanha. E essa é uma atividade proposta pela professora Dora Schelar na disciplina História da América. E o assunto do vídeo a ser abordado é a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, ela teve o seu auge no ano de 1959, quando as tropas lideradas por Fidel Castro, Raul Castro, Ernesto Guevara, Che Guevara e Camilo Cienfuegos sitiaram a cidade de Havana, obrigando Fulgêncio Batista a fugir. Fulgêncio Batista era o ditador que chegou ao poder em 1952, depois de um golpe de Estado que contou com o apoio dos Estados Unidos. É interessante falar sobre a Revolução Cubana em 2019, porque ela completou 60 anos desse modo de governo que é tão representativo aqui na América. Vou contextualizar, como o Geraldo já fez, uma apresentação, um resumo. No final do século XIX para o início do século XX, o mundo passa por um processo de imperialismo ou neocolonialismo. As principais potências da Europa, dos Estados Unidos e do Japão estão buscando novos mercados de consumo e exercer suas influências. Os Estados Unidos estão fazendo isso no continente americano, então tentando estender esse domínio e abrir um mercado para propor novas relações com esses países. Seria uma ideia de tutela. A Revolução Cubana ela tem caráter socialista popular, porque ela parte dessa ideia baseada nos princípios marxistas, mas não foi assim todo o tempo. Tem uma dinâmica própria da ilha que é interessante ressaltar. Eric Hobsbawm, no seu livro A Era dos Extremos, ele parte que esse caráter socialista, assim, comunista de Cuba, ele só ganha força quando eles se aliam à União Soviética. E então essa luta ela começa a partir de 1898, quando Cuba começa, na verdade no mundo já está começando aqueles movimentos de que as colônias começam a buscar a independência. Então Cuba também vai buscar a independência e os Estados Unidos ele ajuda nesse sentido. Então a independência de Cuba é em 1898, em relação à Espanha, teve a colaboração dos Estados Unidos e após esse processo o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, de 1901 a 1909, aplica uma política de Big Stick, o grande porrete, que fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete, para exigir uma colaboração de Cuba em relação aos Estados Unidos. Essa política é aquela política que coloca os Estados Unidos como voltado para si mesmo em relação de uma nação soberana. Então já começa uma escalada para esse projeto de um Estados Unidos protetor das Américas. É importante a gente falar aqui, né, como você colocou, que a independência de Cuba teve o apoio dos Estados Unidos. E quando a primeira Constituição de Cuba foi elaborada, nessa Constituição constava que os Estados Unidos podiam intervir em qualquer momento que achassem conveniente para se favorecer dentro do território cubano. Exatamente, então tinha as influências diretas, né, dos Estados Unidos em Cuba, e a partir da representação mesmo política, né, com apoio político e nesse sentido legal. Essa é a estratégia dos Estados Unidos, a ideia de proibir que outros países venham de alguma forma fazer relações com Cuba, porque essa ideia de já conseguir abrir um espaço, um mercado. Então os Estados Unidos ele vem com essa ideia de proteger a América Latina, proíbe a intervenção de qualquer país nas Américas, então coloca assim que cada país tem que ser independente e por si só ele se mantém. Só que como eles já estão fazendo essa aproximação entre os Estados Unidos e Cuba. Acho que um dos exemplos mais contemporâneos que dá a ideia dessa dominação
dos Estados Unidos sobre Cuba é a base de Guantánamo, Sim. que foi instituída em Cuba durante esse período e permanece ativa até hoje. Transformando então o Cuba como uma extensão dos Estados Unidos e vendo que não é tão distante a ilha do continente dos Estados Unidos. Havia naquele momento questionamentos em relação aos Estados Unidos e até a América Latina. Qual a função dela? A ideia da solidariedade continental, né, vendo essa ideia de ter uma democracia, algo mais liberal, né, e autônomo. A questão de não intervenção de outros estados na economia dos países, nesse momento de desenvolvimento. Também a questão do comunismo, que já estava presente e já colocava em frente com o capitalismo. E o mais interessante é pensar que a gente já está passando por uma ideia de Guerra Fria também, né? Então esses dois modos políticos já estão enfrentando em maneira prática, em modo prático. Esse pedido dos Estados Unidos coloca, que o Geraldo falou na Constituição, uma emenda com o nome de Plant. Na prática, é uma lei que incorpora a Constituição cubana, em 1901, que determina que Cuba seria protetora dos interesses dos Estados Unidos, até 1933. A lei dava aos americanos o direito de intervir no país em qualquer caso de instabilidade política. Então, eles estavam ali para proteger essa nação em qualquer momento que eles achassem necessário. Bom, como eu coloquei no começo aqui para vocês, quando Fidel, Raul, a princípio Camilo Cienfuegos se levantam, Cuba estava sob o comando de Fulgêncio Batista, um ditador que foi colocado lá, com o apoio dos Estados Unidos, para atender a interesses dos Estados Unidos. E quando Fidel e Raul, principalmente, se levantam, eles não se levantam exatamente como um princípio comunista, mas principalmente como um princípio nacionalista. Eles se levantam, isso é posto também por Eric Hobsbawm, a Era dos Extremos, que analisa a Revolução Cubana, que muitas vezes se levantar com caráter comunista, a Revolução se levanta com um caráter nacionalista ante essa ocupação americana, ante essa exploração americana sobre o território cubano. Exatamente, é um sentimento anti-americano no sentido dos Estados Unidos, porque dessa intervenção direta. Porque além disso, toda a economia de Cuba começa a ser prejudicada porque os Estados Unidos ele acaba tomando essa frente. Então isso reflete na população, dando essa divisão, essa separação de uma classe média de uma classe não privilegiada, que acaba sendo um dos sentimentos para que a própria evolução aconteça. Como o Geraldo já destacou, o Fulgêncio Batista, que é o presidente, governa o país com mão de ferro, como uma ditadura mesmo, alinhado aos interesses dos Estados Unidos e com o apoio do mesmo. Fulgêncio Batista instaura uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, mantendo os privilégios da burguesia que frequentava grandes casas, luxuosos, melhores serviços, né, e uma política de negligência das desigualdades sociais no país. Então, não era um governo voltado às necessidades básicas da população, em sim manter esse status quo de uma burguesia, de uma nobreza, vamos dizer assim. E a primeira tentativa desse levante foi em 1943, a tentativa de tomada do quartel da Moncada, que é onde se localizava a maior parte do armamento do exército cubano. Fidel e Raul lideram um levante, uma tentativa de tomar desse quartel, mas ela fracassa e tanto Raul quanto Fidel são presos. Alguns dos que estavam com eles são mortos
E no ano seguinte, Raul e Fidel são anistiados, são libertados, e em contrapartida são exilados para o México. E quando eles chegam no México, um personagem importante dessa história se alia a Fidel Castro, o médico argentino Ernesto Guevara, Che Guevara. Isso. Ernesto Guevara, mais conhecido como Che Guevara, foi um revolucionário marxista, médico, autor, guerrilheiro, diplomata, teórico militar e argentino. Uma figura importante da Revolução Cubana. Seu rosto estilizado tornou-se um símbolo cultural da rebeldia e da insígnia global da cultura popular. Então é um símbolo também contra o capitalismo que é visto até hoje e é usado até hoje. Interessante essa que o Geraldo acabou de dizer também sobre o assalto ao quartel da Moncada, em Santiago, no dia 26 de julho de 1953. E daí começa essa ideia de resistência, de um levante contra essa ideia imperialista dos Estados Unidos e também esse apoio que até a burguesia dava a esse governo de Fulgêncio, deixando a população de lado. Bom, quando Fidel e Raul se aliam a Che Guevara, eles começam a organizar, eles começam a cooptar pessoas do México para a retomada, para a volta a Cuba e a retomada do país. Isso acontece em 1956, porém, a primeira tentativa de entrada no território cubano falha, as tropas são derrotadas e os três se refugiam numa região cubana conhecida como Sierra Maestra, para mais uma vez se reagrupar, cooptar cubanos que seriam simpatizantes à causa para fazer uma tentativa de nova incursão em Havana. E nesse contexto, uma nova pessoa extremamente importante dentro desse contexto da Revolução Cubana se alia a eles e se torna um grande general dentro deste exército castrista, que era o revolucionário Camilo Cienfuegos. Bom, uma curiosidade aqui a respeito de Camilo Cienfuegos, ele é pouco conhecido dentro da história, ele é mais conhecido dentro de Cuba, ele é considerado um dos heróis cubanos. Ele chega ao status de general dentro do exército castrista devido à sua capacidade militar. Ele não é um militar de carreira, mas a sua coragem, o seu conceito de estratégia militar consegue importantes avanços dentro de Cuba, ele consegue ganhar importantes batalhas no avanço até a cidade de Havana, e é ele que consegue chegar até Havana e consegue a primeira batalha contra as tropas de Fulgêncio Batista. Mas uma curiosidade sobre a vida de Camilo Cienfuegos dentro desse contexto revolucionário, quando ele estava retornando para a Sierra Maestra, num avião Cessna 310, acompanhado do piloto e de um outro revolucionário castrista, esse avião, quando sobrevoava o mar, ele cai e desaparece. E nenhum dos três corpos, e nem sequer os destroços do avião, nunca foram encontrados. Então são algumas curiosidades também. É interessante ressaltar é um evento importante que foi a Batalha de Santa Clara, em 1958, onde a revolução armada e sangrenta, no sentido de uma guerra mesmo, né, uma guerra civil, as pessoas vão aderindo a esse levante no caminho, quando as tropas elas vão tomando as cidades. Então a intenção era mesmo chegar até Havana, onde era o centro mesmo político, e tomar Havana e mostrar que a revolução ali ela estava acontecendo e que todas as tentativas que o governo teve em, de alguma forma, tentar acabar com o levante, a revolução, não estava dando certo, e pelo contrário, quando os revolucionários iam conquistando as terras, eles iam dividindo a terra, a propriedade privada, eles iam dividindo, e então, de certa maneira, o povo já via uma diferença entre os dois tipos de governo e já entendia como a revolução seria importante para derrubar uma ditadura.
nesse momento, no momento o mundo passava por uma Guerra Fria, né? Ressaltando que nessa ideia que o socialista e socialista marxista contra o capitalismo. E então já veio esse alinhamento com Cuba, né? E com esse levante, com uma ideia de um levante baseado na ideologia marxista. Bom, fazendo um ressalve aqui, todo mundo sabe, é de senso comum das pessoas, que Cuba passou por um longo embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Mas como que se deu? Qual foi a razão desse embargo econômico? Quando a Revolução se conclui, em 1960, devido ao seu dom de oratória, uma espécie de traquejo político, Fidel Castro é levado ao posto de presidente de Cuba e começa a tomar medidas extremamente nacionalistas, medidas protecionistas, que vão em completo desagravo pretenciar ao que os Estados Unidos pretendia dentro de território cubano. Sendo assim, como uma forma de tentar pressionar Cuba, pressionar esse novo governo castrista, os Estados Unidos eles impõem esse embargo pesado sobre a ilha, que inclusive nessa época, neste contexto, o comandante Fidel Castro ainda não, digamos assim, ele ainda não era exatamente aliado às ideias comunistas, aliado às ideias soviéticas. Inclusive, existia uma indisposição entre o Partido Comunista Cubano e Fidel Castro. Digamos assim, que eles não se bicavam. Porém, quando os Estados Unidos impõem esse pesado embargo a Cuba, ela não tem exatamente a quem recorrer, e os olhos de Cuba se voltam para a União Soviética, que no contexto se torna aliado da ilha, digamos assim, para afrontar os Estados Unidos. Seria essa ideia de dois blocos, né? Então, quando os Estados Unidos ele coloca esses embargos, a população acaba não recebendo mais nada de fora. Ela tem que o próprio país tem que se virar, se manter com o que tem nele. Então, acaba se fechando essa ideia de relação com outras nações. Então, como manter um país, uma ilha, por exemplo, que é basicamente a sua economia estava relacionada às trocas que ela fazia, então acaba se alinhando com esse bloco soviético. E nesse sentido, o açúcar, que é um dos bens que tinha mais valor econômico na economia cubana, ele é trocado, começa a ser moeda de troca com a União Soviética, no sentido de trocar petróleo, qualquer bem que não seria comprado de outro país. E com esses embargos, todo país que fizesse qualquer tipo de negociação com o Cuba acabava sendo prejudicado não fazendo negociação com os Estados Unidos. Então, como os Estados Unidos era um bloco maior em ascensão, tomando essa ideia de tomar o mercado, um mercado que logo seria hegemônico pelos Estados Unidos, acaba sendo que a única solução para Cuba se alinhar ao socialismo e às ideias soviéticas, também se tornando um polo, né, avançado da própria União Soviética na América Latina. Bom, como ele colocou isso, acho que isso explica um pouco esse caráter socialista, comunista adotado por Cuba, que só se consolida durante essa aliança com a União Soviética. Porém, os Estados Unidos eles não aceitaram, como é típico de um país como eles não aceitaram exatamente de bom grado essa afronta castrista ao poderoso tio Sam. E houve uma tentativa, houveram várias tentativas de derrubada de Fidel do poder. Talvez a mais conhecida delas foi a invasão da Baía dos Porcos em 1961, que resultou em fracasso. Que seria essa ideia de anticastrista, né? De se manter, de tentar de alguma forma tomar o que era esse espaço dos Estados Unidos, e também essa ideia de que a União Soviética estava de alguma forma fazendo um polo avançado para que ela atacasse os Estados Unidos.
Então, como já ressalta de novo, que essa ideia de Guerra Fria sempre está ali, né? Então é um conflito onde nenhuma das duas potências em si entram em conflito, mas é um conflito simbólico e que ele é ajudado de outras formas. Por exemplo, quando tem essas indisposições com Cuba, Cuba acaba sendo um cabo de guerra também para mostrar a hegemonia desses dois projetos de governo, que é o capitalismo e o socialismo. A gente pode destacar também a crise dos mísseis, em 1962, onde o presidente americano localiza nas bases soviéticas os mísseis nucleares. Nisso que os americanos eles sobrevoavam a ilha e para fazer um monitoramento para ver se como eles estavam se armando, porque dessa parceria entre a União Soviética. Então, acaba sendo o presidente acaba sendo visto, né, falando que tinha esses mísseis e acaba tendo uma indisposição, porque esses mísseis eles estavam, a partir pela narrativa do governo americano, eles estavam voltados para os Estados Unidos, então poderia atacá-los em qualquer hora. E então acaba sendo uma forte tensão entre os dois blocos e eles acabam entrando em um acordo e a União Soviética tira os mísseis de Cuba e também fala para que os Estados Unidos também tirem os mísseis que ele tinha nas bases na Turquia. Então, os dois blocos estavam se armando, se articulando, tentando de alguma forma tomar esse mercado e abrir essa ideia de um neoimperialismo mesmo. Bom, eu acho que a história da Revolução de Cuba, a história de Cuba em si, ela ajuda a explicar um pouco esse contexto do que é essa Guerra Fria, do que era, assim, acho que a história de Cuba, como a história de tantos outros países por aí, ajuda a explicar bem o que foi esse conflito, que não é o objetivo do nosso vídeo, mas ajuda a entender o que era essa disputa de poder entre o bloco soviético e o bloco americano. E entender também que como Cuba ainda é falada até hoje, porque ela é lembrada sempre dessa forma, como um país na América Latina de cunho socialista que se mantém governado pelos aqueles revolucionários, né? De certa maneira eles vão trocando, mas sempre com essa ideia de se manter. Os embargos a Cuba eles se mantiveram até o governo do Barack Obama, onde começou de certa maneira, abrir entender que havia necessidade de se romper com essa estratégia para agregar mais mercado. Lembrando que a Revolução Cubana ela não começa com essa ideia do comunismo, mas acaba ganhando esse caráter devido às sanções que ela sofre e no momento que ela tem um estopim, ela está naquela ideia nacionalista de tomar a autonomia do que o povo estava perdendo e entender que a ilha estava sendo feita como uma ilha dos prazeres dos americanos, onde iam para desfrutar do bom e do melhor enquanto a população ficava de lado. Também é interessante destacar que existe uma melhora social